Então vamos lá conhecer a história do rio Guaíba, que veio do rio Taquari e que veio do rio das Antas com o rio Carreiro, tá certo? Bem, vamos começar aqui, ó. Essa aqui foi uma audiência, né, uma coletiva de imprensa, em que quem está no centro aí conversando com o microfone é o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, responsável pelas barragens. E por que ele está aí do lado do Paulo Pimenta? Porque a responsabilidade está caindo sobre o seu ministério, né? Porque o Ministério de Minas e Energia que responde pelas barragens, né? Pela eletricidade, por essas empresas, né? Que utilizam dos nossos rios para produzir energia. Então, por que as comportas foram abertas? Aí nós vamos chegar a essa conclusão no final do vídeo, tá certo? Então isso explica por que o Paulo Pimenta saiu do Ministério da SECOM e correu lá para o Rio Grande do Sul, tá certo? E colocou do seu lado o ministro de Minas e Energia. Ele está ali por quê? Porque está na área dele, senão ele não estaria ali, tá certo? E onde ele estava também? Ele estava lá em Londres, naquele fórum, né, das ideias, reunido com a cúpula do judiciário, em portas fechadas, onde você não pode saber e ninguém pode saber do que eles estavam conversando lá dentro. Mas agora ele está aí, no meio desse imbróglio, tá certo? Vamos continuar. Primeiro vamos conhecer, tem um vídeo muito bom sobre essas 3 barragens, nós vamos mostrar para vocês e a gente volta. A usina hidrelétrica 14 de Julho está situado entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, no nordeste do Rio Grande do Sul. A barragem foi construída às margens do Rio das Antas, um importante cursor d'água que nasce no extremo leste do Planalto dos Campos Gerais, no município de São José dos Ausentes. O Rio das Antas percorre cerca de 390 quilômetros até receber as águas do Rio Carreiro, nas proximidades de Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, passando então a se chamar de Rio Taquari. A barragem 14 de Julho é uma estrutura imponente, com mais de 30... Preste atenção. Você está vendo aí a barragem 14 de Julho, tá certo? Você percebe que ela está transbordando, tá certo? Por que ela está transbordando? Porque ela está acima do seu limite, tá certo? Aí ela começa a transbordar. Então, do lado esquerdo, você tem o quê? Isso aí não é para pescar passarinho, não é para pescar peixe. Isso aí são 2 comportas, né, que são utilizadas para você regular o nível da água, tá certo? Se o rio estiver correndo muito forte, se tiver uma correnteza muito grande, você libera essa água aí, porque você não vai ficar freando essa água aí muito tempo, tá certo? Porque se a pressão tiver muita, né, porque o rio está correndo, mas está correndo leve. A água está vindo sem muita correnteza. Mas se a correnteza vier com muita força, se for muita água, assim, muito volume de uma vez, você tem que fazer o quê? Você tem que abrir as comportas para deixar a água sair, tá certo? Tanto que você vê que a água que está saindo, ela corre pelo lado direito, tá certo? E na margem direita, onde tem as comportas, você vê que não tem vegetação. Por quê? Porque quando libera essas comportas aí, ó, a água jorra, entendeu? Igual uma fonte. É igual você esvaziar uma banheira de hidromassagem, uma banheira que você está acostumado a entrar, entendeu? Você abre o ralo e deixa a água descer. Ela, rapidinho, ela esvazia, entendeu? Então, como aí não é um reservatório, né? É uma barragem, né? com água corrente, então, por mais que você libere água, você vai estar sempre chegando água, nunca vai esvaziar de tudo. Então, a velocidade que você abre essas comportas aí, né, o volume de água que você abre essas comportas, você regula, né, essa barragem. Então, quando você tem, né, uma possibilidade de muita chuva, qual que é a orientação? Abrir as comportas. Para quê? Para nivelar a pressão, para diminuir a pressão, tá certo? Para que a água possa descer por ali. E aí você tem essa margem direita aí, ó, consumida de vegetação, por quê? Por causa disso, da necessidade de abrir as comportas para regular. Aí, nesse caso, as comportas estão fechadas
e a água está transbordando por cima da barragem, tá certo? Mas ainda parece que está tudo tranquilo, né? Do lado de cá você vê que tem pouca água, depois da barragem, né? Tá aqui, ó, é um filete de rio, mas do lado de lá você tem um reservatório enorme, onde dá a pressão para produzir a usina, produzir energia, porque a hidrelétrica está ali no cantinho, do lado esquerdo. Você está vendo ali, ó, no alto do seu monitor? Tem um negocinho amarelo ali, ó. Pois é, ali que consome, ali que vai a água para a turbina, né? Para poder produzir a eletricidade, tá certo? Do lado de cá, não. Do lado de cá, do lado direito, é só para regular o volume da água. Por isso que essas comportas estão aí, tá certo? Então vamos continuar assistindo. E a altura desse reservatório... Passando então a se chamar de Rio Taquari. A barragem 14 de Julho é uma estrutura imponente, com mais de 30 metros de altura e uma potência instalada de 100 megawatts. O que é 30 metros de altura? É um prédio de 11 andares. Você concorda comigo? Então, olha, isso aí que vocês estão vendo aí, esse branquinho aí onde está escrito 30 metros, aquela marquinha preta ali, ó, aquele traço, são 30 metros, cara. Põe um prédio aí de 11 andares. Entendeu? Dá para você construir um prédio aí, para você ter uma ideia. Tá certo? Vamos assistindo. Essa potência foi o suficiente para abastecer mais de 180 mil residências em 2023, junto com as usinas Castro Alves e Monte Claro, que possui 130 megawatts cada. A 14 de julho faz Vamos abrir aqui parte do Complexo Energético Rio das Antas. O Complexo Energético Rio das Antas, tá certo? Então a 14 de julho é a terceira barragem que vem, né, do Rio das Antas, passa pela Castro Alves, a água desce pela Castro Alves, depois ela vem, cai na Monte Claro, depois desce e cai na 14 de julho, entendeu? Ou seja, a 14 de julho recebe mais água do que todas essas duas juntas aí, ó. Por quê? Porque ela recebe, né, a pressão das duas outras barragens. Então, se você tem a barragem Carlos Alves represando no máximo, se você tem a barragem de Monte Claro represando no máximo, e se você tem a 14 de julho represando no máximo, tá certo? Ou seja, a pressão vai estar na primeira lá, Castro Alves. Mas se você abre a Castro Alves, libera a pressão, a água que estava pressionada lá, ela desce com força, cai na Monte Claro. A Monte Claro recebe a pressão da Castro Alves e do reservatório que ela está ali, ela abre a comporta e vem com força até chegar na 14 de julho, tá certo? Então ela chega na 14 de julho arrebentando, tá certo? Então vamos supor que isso vai ser programado para abrir essas comportas simultaneamente. Abre a primeira, abre a segunda, a terceira vai receber uma dose muito grande de água. E aí o que o engenheiro vai pensar? Essa barragem pode correr o risco de ceder. Por quê? Porque a pressão vai vir com força. Então esse é um raciocínio que a gente está levantando, né? E gostaria que os engenheiros do Brasil assistissem esse vídeo e pudessem trazer luz a esses esclarecimentos que nós estamos colocando, tá certo? Então vamos lá. Operado pela Companhia Energética Ceará. A barragem é do tipo gravidade, construída com concreto compactado a rolo, o que significa que ela usa o próprio peso para conter as águas do reservatório. Com uma área alagada de 6 km², a usina desempenha um papel crucial no fornecimento de energia para a região, além de contribuir para o controle do fluxo do Rio das Antas. Para aproveitar as nascentes e a capacidade hídrica do Rio das Antas, a empresa energética Ceará teve a iniciativa de construir a barragem 14 de julho, que foi inaugurada em 2008. A construção de uma barragem hidrelétrica como a 14 de julho foi um processo complexo e desafiador que teve um planejamento minucioso e a aplicação de técnicas avançadas de engenharia. Em 2008, quem era o presidente? Era o Lula, né? Então o Lula conhece o que nós estamos mostrando aqui, porque foi no governo dele
que essas barragens foram feitas. Antes de iniciar a construção, são realizados estudos extensivos para avaliar a viabilidade do projeto, incluindo análises geológicas, hidrológicas e ambientais da área. Mas o que realmente causou o rompimento da barragem 14 de julho e como isso afetou de forma significativa os municípios abaixo? O rompimento parcial da barragem 14 de julho ocorreu no dia 2 de maio de 2024, após um período de chuvas intensas que ultrapassou seus 200 milímetros de água que atingiu a região. Segundo informações divulgadas pela Companhia Energética Rio das Antas, Ceram, responsável pela operação da usina, o rompimento foi detectado às 13 horas e 40 minutos do lado direito da barragem, onde não estão localizadas as comportas. Antes mesmo do rompimento, a usina 14 de julho já estava em estado de alerta devido às condições climáticas adversas. O plano de ação de emergência foi colocado em prática no dia 1 de maio, em coordenação com as defesas civis da região. Sirenes de evacuação foram acionados para que a população local pudesse ser retirada com antecedência e em segurança. Apesar das medidas preventivas, o rompimento parcial da barragem causou danos significativos e afetou a vida de milhares de pessoas. Assim que ocorreu a ruptura, diversas regiões foram afetadas. Inicialmente, a enchente se chocou com Faria Lemos, em Bento Gonçalves. Em seguida, correu para Santa Bárbara, destruindo até mesmo a principal ponte da região. Seguindo o percurso do rio Taquari, a enchente continuou devastando todo o caminho, chegando até Santa Teresa, e no percurso atingindo povoados e fazendas por todo o caminho até chegar em Mussum, um dos principais municípios dessa trajetória. Não parando por aí, a enchente chegou até Canoas e Porto Alegre. Ao todo, foi afetado mais de 345 municípios, bloqueando mais de 120 estradas, incluindo rodovias, e destruindo diversas pontes e construções de acesso. Estima-se, até o fechamento desse vídeo, que mais de 850 mil pessoas foram diretamente impactadas pelo desastre, com muitas delas tendo que abandonar suas casas e buscar abrigo em locais seguros. Além de danos materiais, como a destruição de casas, pontes e estruturas, o rompimento da barragem também causou problemas no abastecimento de água e energia elétrica na região. Muitas cidades ficaram sem acesso a esses serviços básicos, o que agravou ainda mais a situação da população afetada. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Mais uma vez gostaria de fazer um pedido para você. Vamos ser solidários neste momento. Esse é o momento de mostrarmos o quão humano nós somos. Vamos ajudá-los. Compartilhe este vídeo, faça com que ele seja acessado para mais pessoas e assim conseguiremos de forma direta em ajudar os gaúchos. Bem, a melhor forma de ajudar os gaúchos é investigar as causas que fizeram essa barragem romper, tá certo? Por quê? Porque esse vídeo, que foi feito, talvez patrocinado pela própria Ceram, entendeu? Comprova que a causa foi o rompimento da barragem. Agora, por que a barragem rompeu? Aí é um estudo que nós vamos fazer juntos. Eu, você aqui e o Brasil, tá certo? Agora, é importante que a gente tenha a seguinte consciência, tá certo? Se foi uma barragem que arrebentou, e essa barragem pertence ao governo federal, a responsabilidade é do governo federal. Concorda comigo? Então, se tem um culposo, ou doloso, nós temos que averiguar, mas tudo indica que isso vai cair na mão do governo federal, do ministro de Minas e Energia, que é responsável pelas barragens, pelas hidrelétricas, por esse setor. Por isso que ele estava lá, do lado do Paulo Pimenta, dando explicações, porque é o setor dele, esse ministro Paulo Alexandre Silveira, que é parceiro aí de longa data do senador da República, Rodrigo Pacheco. Então, pronto, final, sabemos agora
que foi que fez esse estrago todo no Rio Grande do Sul? A causa está na quebra da barragem. Por que está na quebra da barragem? Porque quando quebrou a barragem, o volume de água desceu com muita força, chegando a ondas de 2 metros de altura, correndo aqueles vales todos, entendeu? E aí a pressão que veio, o volume de água que veio, foi esparramando pelas margens. E aí foi atingindo casas, cidades, vilas, entendeu? Bairros inteiros, até chegar lá em Porto Alegre. Então tá aí. A causa foi a quebra das barragens. O rompimento da barragem, que contribuiu para quê? Para que o volume viesse de uma vez e fizesse, né, essa expansão do alagamento, né, da forma violenta que chegou. Então vamos avançar para a gente entender isso aí. Mas deixa eu me apresentar, para quem ainda não me conhece. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia nosso conterrâneo Tancredo Neves. E é daqui de São João del Rei que nós estamos de braços dados com os gaúchos para desvendar esse mistério que levou a esse caos e a destruir muitas vidas, centenas de vidas, se não milhares, né? Até porque ainda não temos como se comprovar, só de doenças que veio depois da enchente, né? Como desculpa, essas doenças específicas já foram perto de 20 mortes, né? Que está associado às questões da cheia também, fora as depressões, que também vai acabar produzindo óbitos, né? E outras situações também de extremos, né, da sociedade que vão acabar produzindo óbitos. Então, além de vidas destroçadas, né? Então, em nome desse povo brasileiro, desses gaúchos, desses nossos irmãos, que eu aqui de São João del Rei, junto com muitos que estão na internet, e aí pessoas do Brasil inteiro colaborando e ajudando com informação, trocando informação, né, através das redes sociais, que a gente vai tentar chegar nesse entendimento de investigar e achar a causa disso tudo, tá certo? Eu vou continuar avançando aqui, vou parando na medida que a gente achar interessante. O Dick tava fazendo um remarque. Rompeu o Dick, pessoal! Evacuem! Rompeu o Dick! Evacuem, pessoal! Gente, o Dick rompeu, exato momento. Só que o pior, que nesse primeiro vídeo aí, ó, o pessoal falando nos comentários que é mentira, que não tinha rompido. E tava inventando que isso era só pro povo evacuar a cidade, mas não, gente. Rompeu sim, olha aí o Dick, era verdade. O pessoal achando que o pessoal tava falando mentira, que não rompeu não, que era só para sair da cidade. Bem, então você viu ali como é que a água chegou, né? Com o volume da água chegou e aí foi rompendo diques, né? Foi fazendo um estrago para onde ela passou, tá certo? Agora vamos no dia 1º de maio, um dia antes da barragem arrebentar, tá certo? Eu vi essa notícia aqui, ó. Rompimento inquieta, mas 14 de julho tem barragem com reservatório pequeno, tá certo? Essa questão de falar que reservatório é pequeno, tá certo? Não justifica, porque é um rio, não é um lago. O reservatório pequeno, mas a velocidade que a água atravessa pelo reservatório, entendeu? Se for uma correnteza muito grande, pode colocar aí 2, 3 lagos, pode dobrar esse reservatório, entendeu? Porque ela vem com volume de água muito grande. E vem das outras barragens também, que se as comportas das outras 2 barragens abriram, o volume de água que desceu no curto espaço de tempo foi muito grande, tá certo? Então vamos continuar avançando. Bem,
Leite alerta para risco real de rompimento da barragem 14 de julho. Essa matéria foi publicada no dia 1º de maio de 2024, às 19 horas e 38 minutos. Ou seja, a bola de cristal do governador Sérgio Leite falou: a barragem vai romper amanhã. Então todo mundo sai correndo. Bem, a barragem rompeu às 13 horas e pouco do dia 2. Mas ele foi dar a notícia às 17 horas do dia anterior, dizendo: a barragem vai romper, né? Bem, essa notícia ele pode ter dado antes, é porque a postagem que aconteceu às 19 horas e 38 minutos, tá certo? Então, no dia 1º, na parte da tarde, o Eduardo Leite reuniu, né, deu uma coletiva falando assim: a barragem vai romper. A barragem vai romper. Essa é a bola de cristal do governador Eduardo Leite, tá certo? Então, outras notícias que eu vi, vamos continuar acompanhando. Ele fala: risco de rompimento das barragens no Rio das Antas deixa a serra apreensiva. Aí você tem uma foto, tá vendo? Da barragem cheia, essa barragem de 14 de julho, e você percebe que ela está vazando por cima, que o reservatório está lotado, mas que as comportas estão fechadas, tá certo? Vamos chegar nisso aí. Essa matéria é do dia 2, tá? Não, é do dia 1º. Deixa eu ver. É porque tá pequenininho aqui, gente. Tá. Vocês veem aí, posta aí. João, essa matéria aí é do dia tal. Tá certo. A gente é tanta coisa que eu tenho que fazer. Barragem se rompe parcialmente no Rio Grande do Sul. Tá certo. Aí você tem ela rompida, tá certo? Rompimento ocorreu em Catiporá, na Serra Gaúcha. Publicado no dia 2/5/2024, às 16 horas e 29 minutos. Hidrelétrica 14 de julho, tá lá em cima, tá vendo? Moradores devem deixar áreas próximas à usina 14 de julho, diz Defesa Civil. Essa matéria foi publicada no dia 1º de janeiro, às 20 horas e 13 minutos. Também em coletiva, o governador Eduardo Leite declara que existe o risco de rompimento da barragem que está entre Catiporã e Bento Gonçalves. Então está aí a bola de cristal, né, do governador dizendo que a barragem vai romper amanhã. Todo mundo sai correndo. Entendeu? Isso aí é muito curioso. Então vamos ver aqui. O que mais que eu tenho aqui? Então tá. Bem, volta aqui para mim. Vamos pensar nisso aí. No dia 1º, o pessoal pediu para evacuar as áreas correndo de emergência. Tá certo? Por quê? Porque corre o risco de arrebentar, né, a barragem. Bem, se corre o risco de arrebentar a barragem, é um homem que tem muita precisão no que fala, né? Olha, arrebentou mesmo. Arrebentou no dia 2, na parte da tarde. E aí vai uma pulga na orelha de vocês. Imagine, tá? Imagine, vamos para a teoria da conspiração. Pessoal, vamos abrir as comportas das duas barragens lá em cima, entendeu? Na parte de noite, na madrugadinha, tá certo? A água vai descendo, vai chegar lá na 14 de julho por volta de 13 horas. Bem, então ela vai chegar com muita força, não vai? Vai. Pode romper? Pode. Então é melhor avisar o pessoal, né? Avisa o pessoal aí que corre o risco de romper, porque nós vamos abrir as comportas. E aí é o jeito de você entender que o cara acertou. A barragem, aí vai para dar uma coletiva e fala: a barragem pode ceder amanhã, porque tem muita água vindo. E aí o pessoal sai da área aí, né, dos ribeirinhos aí. Isso que eles conseguiram avisar, né?
Quem eles não conseguiram, já era. E aqueles que acreditaram também, né? Porque nem todo mundo acredita. Isso aí é conversa fiada. Mas como já foi feito o ensaio, né, em 2 outras vezes recente, o pessoal já foi ficando, né, gato escaldado tem medo de água fria, não é assim? Não, o cara está falando que vai acontecer de novo, deixa eu correr. Então tá bom. Especulação, viu, gente? Olha lá, hein? E aí, vamos voltar aqui, ó. Essa aqui é uma vista da barragem. Aí você tem esse L aí, tá certo? Virado. E a água vem, né, descendo por cima, tá? Ela desce por cima. Aí você vê a hora que está chegando aí nessa bifurcação aí, ó, é onde está a barragem 14 de julho, tá certo? Você vê que ela está grossa aqui, ó, e depois ela vai em um filetinho, tá certo? Então, se essa barragem rompe, esse filetinho vira um filetão, fica igual ali em cima, entendeu? E aí, ó, nessas curvas aqui, ó, sai arrasando, porque tem uma cidade aqui do lado, ó. Tem uma vilazinha aqui, tá vendo? E esses branquinhos em volta aqui, ó, tudo é casa, ó. Tá certo? É cheio de gente morando em torno desse rio aí, ó. Então vamos vendo. Vamos vendo. Ó, tá certo? Agora vamos dar um zoom. Aqui tá a barragem, 14 de julho, tá certo? Ó, vamos continuar aproximando. Isso tudo é foto de satélite, viu, gente? Ali está a barragem, tá vendo? Aquele filete, você vê que ela corre mais do lado direito, né? Quer dizer, para quem está indo em direção ao rio, é do lado esquerdo, né? Onde fica as comportas, tá certo? E pelo aquele volume de água que está batendo lá, ó, aquele branco de lá, ó, você vê que está um pouco aberta, tá vendo? Porque tem aquela espuma lá, ó. Vamos ver. Isso aí é foto, não é do dia não, entendeu? Isso é coisa mais antiga. Tá, pode ser, mas pode não ser. Então aqui, ó, você tem uma visão, né? Você tem aí, né, o relevo, né, a montanha ali, ó. E aí você vê onde está a barragem, né? Vocês estão ficando familiarizados aí com a barragem das Antas, do 14 de julho, né? Então olha aí, tá vendo? Vocês estão vendo a barragem. Olha que bacana, tá vendo? Do lado de lá sequinho, do lado de cá cheio, tá certo? Essa é a barragem, ó, tá certo? Você percebe que agora não está tendo vazão por cima, tá certo? Por quê? Porque deve ser uma época de pouca chuva, né? Quer dizer, tem pouca água, então segura a água cai pouquinho, olha lá, ó, né? Desce ali quase um riachinho, né? Então tá tudo tranquilo, tá aí, vamos vendo. Agora você percebe o seguinte, você está vendo que o rio, né, essa foto é muito peculiar, porque você está vendo a água vazando, né, por cima, né? E você está vendo as comportas fechadas, por isso que está vazando por cima. Se abrir as comportas, para de vazar por cima, entendeu? Passa a vazar pelas comportas, até regular. Isso aí já mostra, né, algo que não é para ser, não é para passar por cima, tá certo? Ah, mas pode passar por cima? Pode, mas isso vai comprometendo a estrutura da barragem. Ela não foi feita para ficar vazando direto, entendeu? O ideal é ela cercar a água, manter um reservatório e essas duas comportas regular, né, o volume da água, tá certo? Vamos ver. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, a água está vazando. Agora é época de chuva, tá certo? Isso aí está aqui. Está mostrando que as encostas foram afetadas. Por quê? Porque caiu barro na água do rio, entendeu? Então o rio vem com mais força, esse rio é depois de uma chuva. Não é aquele rio azul mais, ou verde, entendeu? E está vazando e as comportas estão fechadas. Você vê que pela queda da água, pela espuma, né, pela quantidade de água que está caindo, você está vendo que está forçando a barra, porque podia ter aberto as comportas, tá certo? Então isso aqui, ó, já demonstra que, ó, eu estou fazendo um reservatório enorme aqui, ó. Ah, mas vão abrir as comportas lá na frente. Então tem que avisar um dia antes para a turma sair correndo.
que pode ser que arrebente, entendeu? Vai vendo. Olha aí, esse é o dia da enchente. Essa foto aí já está vindo, né, com força. Ó. Você percebe que as comportas ainda estão fechadas, que você não tem aquele volume de água subindo ali com força. Está caindo tudo por cima da barragem, tá certo? Vai vendo. Aí vem com dejetos. Agora você vai ver uma imagem com a barragem já rompida, uma parte da barragem rompida. E você vai ver que as comportas continuam fechadas. Olha lá. Depois disso. Não, parece que aqui ainda não rompeu, né? Vamos repetir aqui. Parece que está falando do rompimento, mas aqui parece que ainda não rompeu. Ó. Você está vendo um fluxo normal, tá vendo? Está linear aqui, ó. Ó. Tá certo? Ou seja, as comportas não estão ativadas. Está vindo tudo por cima. Ó. Olha a ponta. Tá vendo? Agora nós vamos para outra imagem. Ó, agora vamos mostrar a imagem com a barragem rompida. Aí você vê, né, que já caiu o volume da água. Por quê? Porque vazou muita água. Mas ainda tem um pouco do reservatório, tá certo? Olha aí, ó. Esse aqui já é com o rompimento da barragem. Ah, João, mas é só um pedacinho da barragem que rompeu. Essa barragem aí tem 30 metros de altura. Foi pouca água que caiu. Tá. Agora vamos ver o tamanho da parte que caiu. Vocês estão vendo essas pessoinhas aí, né? Estão conseguindo ver? Uns dois engenheiros aí, olhando? Pois é. Você está vendo lá em cima, aquela marca da curva lá em cima? Ó? É isso tudo aí, ó, que caiu. Tá certo? É isso tudo aí, ó. É água pra caramba. Hein? Isso aí em correnteza é água pra caramba. Agora vamos ver essa estrutura dessa barragem, que é muito curioso também. Tá certo? Olha, você tem essa base de concreto aí, que parece uma escada, né? Parece uma pirâmide, né? É a parte da onde retém a água, né? E você tem do outro lado, e esse meio aí, ó, parece uma terra, não sei o que é, né? Não sei se é concreto, mas é uma coisa, parece que é um miolo com casca, né? É uma massa de terra, parece, com casca. Olha lá, ó. Aí você tem do outro lado ali, ó, aquela casca, né? Parece um tronco de árvore que tem uma casca. Aquela parte ali é a parte de concreto. Essa parte do meio aqui, ó, parece que é enchimento. Tá vendo? Isso foi feito no governo Lula, hein, gente? 2008. Então, olha só como é que arrebentou isso aí. Tá certo? Aí os engenheiros pararam assim, João, vê se você consegue essas imagens para a gente ver se tem ferragem. Olha o que tem aí, ó. É isso aí, ó. Essa é a barragem. Tá certo? Essa casca aí e com o recheio por dentro. Tá certo? Essa é a estrutura da barragem. Então vamos lá. Essa é a 14 de julho. Ali você tem os dois, né, do lado direito, as duas comportas fechadas. Olha só, agora nós vamos ver a estrutura da comporta, tá certo? Olha aqui, ó. Essa é uma das comportas. Isso aqui é monstruoso, gente. Isso aqui é enorme. Você está vendo que tem uma escadinha aqui, do lado direito, do lado esquerdo? Tá vendo? A pessoa sobe ali, vai por ali, papapá e tal. Então isso é monstruoso. Isso abre. Olha lá, tá vendo? Ó? Aquilo é para abrir a comporta, entendeu? Ó, tá vendo? A comporta está fechada, tá vendo? Ó? Essa estrutura, ela levanta, abre um portão enorme aí, ó, e aí desce um volume de água que esvazia essa, tá vendo? Ó. É coisa enorme, rapaz. É para isso que elas estão ali. Ele não está ali para enfeitar, não, entendeu? E aquilo, quando é aberto de uma vez, olha só, olha o tamanho da bicha. Tá vendo? Bem.
Agora eu quero a conclusão de vocês, tá certo? Me dá um trabalho para fazer isso aqui, rapaz. Porra! Falei assim, João, você tem que fazer uma coisa que fica fácil para as pessoas entenderem. Agora todo mundo sabe onde é que é a 14 de julho, sabe como é que ela funciona, conhece as comportas, entendeu? E aí nós temos que chamar o ministro de Minas e Energia numa CPI para avaliar essas questões aí. Porque esse fato de anunciar no dia 1º que as comportas, que vai haver o rompimento da barragem, pode ser que não. Vão avisar 24 horas antes. Vão avisar. Mas pode ser que não aconteça. Mas aconteceu na mosca. 24 horas depois, a bichinha arrebenta. Ou seja, será que ele foi avisado que as comportas iam ser abertas para aumentar o volume da água para chegar na 14 de julho com muita força? Ah, mas pode ser que ela não aguente. Então avisa antes. Ela não aguentou. Mas ali, depois, a gente viu muitas usinas com reservatório vazio. O pessoal mandou para a gente aí, já mostrei em outros vídeos. Reservatórios vazios. Comportas foram abertas. Mas foram abertas, talvez de uma vez, com os reservatórios cheios, com data pré-marcada. Falou assim, olha, vai ser dia 2. Então avisa no dia 1º que vai ser dia 2. Olha que tristeza. É uma suposição? É uma linha de investigação? É. Então, se a usina 14 de julho rompeu e isso ocasionou toda essa tragédia, porque se a água fosse caindo devagarinho, mesmo com muita chuva, ia dar tempo dela correr o percurso do rio todo, entendeu? Mas não, se abre uma comporta, enche os reservatórios, abre as comportas 1, depois a 2, depois chega na 3, aí aquilo vem e fazendo aquela onda, porque aí a pressão da água esparrama e faz esse estrago, tá certo? Então é teoria da conspiração? Pode ser, mas eu não acredito em teoria da conspiração, eu acredito só em conspiração, tá certo? Então, eu quero deixar isso para vocês refletirem, tá certo? Esse é o trabalho da Comissão Cidadã de Inquérito e é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo, joguem na mão dos engenheiros, pedem opiniões, entendeu? Vai lá, estuda essas comportas, entendeu? Faz uma avaliação das margens, avalie isso direitinho, nós perdemos muitas vidas, tá certo? Então não podemos brincar com isso não, gente. Vidas importam, certo? Ideologias à parte, vidas importam. São brasileiros, são gaúchos, são nossos irmãos, então nós devemos isso a eles, tá certo? Está aqui minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Você doando qualquer valor para a nossa comissão, você vai estar ajudando a financiar esse projeto de investigação. É a sociedade civil se fazendo presente para investigar. Para investigar. Eu acho que nós não podemos ficar hoje à margem do poder público, não, porque uma semana antes dessa tragédia, a gente tinha a cúpula do judiciário brasileiro, incluindo o ministro da Justiça, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reunido às portas fechadas numa cúpula, num fórum lá em Londres, secretamente, sem ninguém saber do que eles se tratavam. Coisa boa não era, porque se fosse coisa boa, a gente gosta de divulgar, tá certo? Se tem um pessoal que está muito queimado aí, é o Poder Judiciário. Então, se eles vão lá para Londres, fazer um fórum e fazer uma reunião, nós vamos fazer extensão, nós vamos fazer pós-graduação, nós vamos fazer aperfeiçoamento. Por quê? Porque a gente quer ficar bem com a comunidade, a gente quer ser bem aceito. Então, nós aprendemos isso, nós aprendemos aquilo, nós discutimos isso, mas vai para lá, fecha a porta e é secreto, boa coisa não é. Porque se fosse, eles iam gostar de falar, entendeu? Ainda mais que está com o filme queimado, quer melhorar a sua aparência, a reputação, vai fazer propaganda do bem feito. Agora, o mal feito tem que esconder. E aí, por isso, que não podia revelar o que aconteceu naquele fórum de lá. Então, a gente fica com essa pulga na orelha. E aí eu passo para vocês, tá certo? Então tá bom.
Está aqui o meu WhatsApp, vocês podem continuar. João, eu quero participar da Comissão Cidadã de Inquérito. Entre no WhatsApp e fala assim, João, eu quero participar. Nós vamos mostrar para vocês como é que vocês fazem parte desse projeto maravilhoso, essa vanguarda que é a sociedade civil organizada virtualmente, né, para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Porque vidas importam, são nossos brasileiros, tá certo? Nossa chave Pix, jpnoticias@gmail. Desde já eu agradeço àqueles que estão contribuindo, que está servindo para me pagar minhas contas, tá certo? Sou uma pessoa simples, não tenho nenhum luxo, então qualquer coisa que você postar aí, mandar aí, já dá para pagar o feijão com arroz, tá certo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando e protegendo todas as famílias brasileiras e conforte o coração desses gaúchos que vão precisar de um bom advogado para entrar na justiça e pedir indenização do Estado. Vocês foram vítimas de uma negligência dolosa ou culposa. Basta investigar para saber qual é o grau dessa culpabilidade, tá certo? Vocês merecem essa resposta da sociedade civil e também das autoridades. Se existe pessoas de bem nesse país, se existe na área jurídica, na área de polícia, na área investigativa, no Ministério Público, ainda pessoas com boa índole, pessoas com consciência, vão para cima dessas evidências e investigar isso aí. Porque vidas importam. Vidas importam. Tá certo? Então tá bom. Até a próxima.